Voltando aos assuntos de Brasília, a medida provisória que define a reformulação dos ministérios foi aprovada no Senado e segue agora para a sanção do presidente Lula. Para falar mais sobre esse assunto e os temas do Congresso Nacional, recebemos agora aqui na Jovem Pan o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Tudo bem, senador? Como sempre, muito obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos. Bom, senador, muito se fala sobre a governabilidade, a relação do governo com o Congresso Nacional, especificamente nesse caso da MP, há alguns dias, em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu pergunto, o senhor acha que com a aprovação da MP a governabilidade melhorou ou não necessariamente, senador? Olha, nós estamos há 5 meses, né, que teve o início desse governo, que até agora não disse a que veio. É um governo completamente desorganizado, um presidente que passa mais tempo viajando e até criando uma imagem muito negativa fora do país, e um governo que não tem norte, que não tem caminho, que tem frustrado a população. Veio agora com essa MP que infelizmente foi aprovada, uma MP que só faz inchar a máquina pública enquanto o mundo inteiro está indo em outro caminho. Eu tomei a liberdade de olhar todos os grandes países, todas as democracias do mundo, não tem nada nem parecido com a quantidade de ministérios. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem mais ministérios do que o Japão e os Estados Unidos juntos. Olha que loucura. Então, nós temos muita preocupação com o futuro do nosso país. Espero que o Congresso Nacional tome atitudes de dar um basta nessa situação de desgoverno, para que a gente possa ajudar as pessoas a retomarem suas vidas, empregos, renda, para que a gente não perca a oportunidade histórica que o Brasil tem de se tornar uma grande potência econômica mundial. Senador Ciro Nogueira, as perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Bom dia, senador. Nós sabemos que o senhor, obviamente, é um aliado muito próximo a Jair Bolsonaro e também a Arthur Lira. Então, me interessa até mais a sua visão como estrategista político notável que o senhor sempre foi. Aliás, já esteve do outro lado. Em 2018, tecia elogios a Lula, disse que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve, principalmente para o Nordeste, no Piauí. Depois mudou de lado. Agora, senador, o que o senhor acha que está acontecendo efetivamente na articulação política do presidente Lula? Por que está falhando? Aliás, ele sempre foi reconhecido por ser um habilidoso articulador político, então muita gente não entende. Será que o Lula está desbussolado? Por que ele não consegue colocar essa coordenação política para funcionar? Os deputados e senadores fazem inúmeras reclamações, estão insatisfeitos. O que precisaria fazer? E aí eu não pergunto nem para o senhor de um ponto de vista mais ideológico, mas de um ponto de vista essencialmente pragmático, de alguém que entende do jogo do riscado, que foi ministro da Casa Civil, que estava do outro lado e fazia isso funcionar junto com Arthur Lira na coordenação do último biênio do governo Bolsonaro. O que está faltando para que os parlamentares se sintam atendidos pelo governo? Amanda, primeiro para esclarecer, eu não mudei de lado, apenas que Jair Bolsonaro não tinha presidido o Brasil e ele se tornou o melhor presidente da nossa história. Eu não conhecia o presidente Jair Bolsonaro, né, como presidente. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado do melhor governo de nossa história, que enfrentou a maior pandemia da humanidade, e fizemos um excelente trabalho. O que acontece é que, justamente por conta do governo do presidente Bolsonaro, nós mudamos as práticas políticas em Brasília. Antigamente, vocês se lembravam, e isso aconteceu até com o meu partido, se entregava os ministérios, porteira fechada, e assim entregava-se os votos. Hoje não, hoje nós temos umas redes sociais muito atuante, uma cobrança muito grande em cima dos parlamentares. Antigamente as pessoas votavam no Congresso Nacional, ninguém acompanhava. Aliás, muitas vezes ninguém nem se lembrava de quem tinha votado nas eleições. Quantas pesquisas eram feitas 2 anos depois e as pessoas não se lembravam nem quem tinha votado para deputado ou senador. Hoje não. Hoje, quando um deputado aperta o botão lá no Congresso Nacional, no momento seguinte chove de críticas ou elogios. Essa é a cobrança. Então não adianta as pessoas aqui em Brasília receberem cargos, como acontecia no passado, se o seu eleitorado não concorda com o que ele defende no Congresso Nacional. Essa é a grande diferença. E nós temos um Lula completamente ultrapassado. Um Lula que pensa que ainda está administrando o nosso país em 2002. E nós estamos em 2023. Então essa é a grande diferença. Eles não estão... Parece até que essas pessoas que estão governando o país estavam em cavernas.
porque não se aprimoraram, não tiveram um crescimento político, não tiveram um aprimoramento de como está a democracia e como está a sociedade nos dias de hoje. Essa é a grande diferença. Então, na prática, hoje o governo só tem 140, 150 deputados, porque não foi capaz de fazer atrair uma base política para ser sócios de poder, sócios no sucesso. Então as pessoas hoje têm vergonha de dizer que estão apoiadores desse atual governo. E isso afasta a base política no Congresso Nacional. Senador Ciro Nogueira, pergunta agora de Cristiano Beraldo. Bom dia, senador, bem-vindo. O senhor é seguramente um dos mais experientes políticos que temos hoje no Congresso Nacional. E a gente está vendo um governo que, apesar de ter aprovado a sua estrutura, sua imensa estrutura, não tem projeto para nenhum ministério. Ele ainda está lidando com o básico, com aquilo que muitas vezes é até supérfluo. Mas se a gente olhar para o horizonte, o governo bate cabeça com o Congresso, internamente os ministros ali perdendo espaços, perdendo orçamento, enfim, uma confusão danada. População brasileira completamente endividada, sem horizonte, quer dizer, não tem lua de mel em nenhum lugar. A minha pergunta é, olhando até o final de 2026, o senhor acha que esse governo tem condições de chegar até o final? E se chegar até o final, que condições estará o Brasil diante dessa loucura que estamos vivendo? Fernando, eu espero que chegue. Não estou aqui torcendo contra o piloto do avião, não, até porque eu estou dentro do avião, certo? Ele foi eleito. Eu acho que às vezes muita gente, né, por conta da alta rejeição do presidente, pensa, como é que se tira o presidente? Um presidente que tem no mínimo 30% de aprovação nunca é tirado por impeachment, né? A Dilma tirou porque ela tinha 10%. Então nós temos que torcer que o governo se reformule, que mude os rumos, porque a situação econômica do país está se deteriorando muito rapidamente. O poder de compra da população está caindo drasticamente. Vou dar uma ideia, o Lula prometeu picanha, né? Vocês viram aí, ontem eu estive no Mato Grosso do Sul com os produtores agropecuários, as pessoas dizendo que caiu o consumo de carne no nosso país, as pessoas não estão tendo poder, e é porque o preço caiu bastante. Então, as pessoas não estão tendo poder aquisitivo de comprar. É um governo completamente sem norte. Cada ministro aqui é uma ilha. Não tem comando. O presidente da República no passado, você se lembra, tinha o Zé Disseu, o Palocci, o Márcio Tomás Baixo, que comandavam o governo enquanto o Lula fazia política. Hoje não tem mais essas pessoas. Então é um governo completamente sem norte, sem comando. E isso eu não estou torcendo por isso, não. Eu não torço pelo quanto pior, melhor. Eu faço oposição ao governo, não ao país. Eu vejo nas pessoas. E o que mais me deprime, o que mais me deixa triste é que nós íamos colher agora, se nós tivéssemos vencido as eleições com o presidente Bolsonaro, os frutos de tudo que nós plantamos, porque nós não temos mais pandemia, nós não temos, a guerra já não tem tanto efeito, e era o momento do Brasil se consolidar como uma das grandes potências mundiais. O mundo é completamente dependente do agronegócio. Você viu agora o PIB cresceu por conta do agronegócio. A situação de energia no mundo, já que não querem mais ficar, principalmente a Europa, dependente da Rússia, nós íamos aproveitar isso. E nós estamos jogando tudo isso fora por conta de um presidente que não está à altura do momento do país. Ô, senador, o senhor elogia o governo Bolsonaro. Qual o senhor imagina que será o futuro político do ex-presidente? Acha que ele deva mesmo se tornar inelegível? Um Congresso mais conservador é a herança do bolsonarismo? Esse bolsonarismo segue vivo e é a principal oposição a Lula ainda? Não tenha dúvida, o presidente nunca esteve tão forte como hoje. E vai se tornar 1000 vezes mais forte se cometer essa injustiça. Eu acho que muita gente hoje tem essa dor. Poxa, o Bolsonaro inelegível. Será que as pessoas vão aceitar que o Bolsonaro, por conta de uma reunião com embaixadores, se torne inelegível? Depois você olha o que o Lula fez, o que é que o Lula é acusado. Não vou entrar nem no mérito, se um é culpado ou inocente. Mas olha o que um foi acusado e permitiram que ele fosse candidato. As pessoas não vão aceitar essa injustiça. E eu espero que ela não ocorra e que se deixe a população escolher o que é melhor para o seu futuro. Ô, senador, o senhor com uma longa experiência política, o senhor acha que há feeling para o Congresso Nacional ainda nesse ano aprovar a tão falada reforma tributária?
Olha, se vier num viés de reduzir o custo dos impostos, o custo da arrecadação, simplificar mais para o cidadão os impostos, não tenho dúvida que ela vai vir. Agora, se vier num viés de aumentar a carga tributária, nós já tomamos como decisão da executiva do nosso partido, o relator é do nosso partido, que nós não iremos aceitar aumento de carga tributária no nosso país. Nós não podemos aumentar ainda mais o custo do nosso país por conta de um governo que só pensa em gastar e que só pensa em aumentar a arrecadação dessa forma, trazendo empecilhos para que o nosso país cresça. Então, se for uma reforma tributária que vier com esse viés de simplificar a vida do cidadão, contará com o nosso apoio. Agora, se não, nós não deixaremos em hipótese nenhuma essa reforma passar no Congresso Nacional. Bom, conversamos nessa edição do Jornal da Manhã com o senador Ciro Nogueira. Mais uma vez, obrigado pela atenção, senador. E, infelizmente, nosso tempo está esgotado, os assuntos são inúmeros, mas fica aqui um convite para uma próxima conversa. Um abraço. Será um prazer enorme estar com vocês. Um grande abraço. Obrigado.